Boa noite a todos. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos hoje com a conferência de encerramento do professor Rodrigo Paulo Samorca, cujo título As Universidades e a Ditadura, a Influência da Cultura Política. Porém, embora não seja prático, eu gostaria só de colocar algumas breves palavras, até porque é o último dia, que remete justamente aos trabalhos do professor Rodrigo, e como muitos sabem, atualmente eu sou consultor da Comissão Nacional da Verdade, e embora a conferência vai refletir a pesquisa recente do professor em relação às universidades e à ditadura, eu gostaria de registrar como os trabalhos de alguns intelectuais estão sendo importantes nessa reflexão, em específico sobre os militares no Brasil, os militares perseguidos, cuja presença nós temos dois deles. Um deles, o professor Marcelo Ridente, que trouxe um primeiro diagnóstico sobre os militares caçados em 1964, e com um dado que é muito pouco lembrado e mesmo exposto nos trabalhos. Ou seja, embora seja a categoria proporcionalmente mais atingida, somente 3% dos militares foram para a luta armada. Eu gostaria de fazer esse registro, lembrando a importância da sua contribuição, professor, no encaminhamento, no desenvolvimento dessa reflexão junto à comissão. E, em particular, ao professor Rodrigo, que já tem um trabalho muito, talvez tenha sido o seu primeiro trabalho entre os muitos livros, e um dos intelectuais de esquerda que estudou a direita em guarda contra o perigo vermelho, em que ele expõe as entranhas do pensamento social brasileiro, em particular, como o conservadorismo expressa numa interface do anticomunismo de uma forma tão perversa que hoje nos permite entender, inclusive, e muito bem, como isso refletiu entre os militares no período 46, 64, 64, 88, mas que antecede na história. Então, independente de apresentar o professor Rodrigo por outros trabalhos, eu gostaria também de registrar a importância desse trabalho atualmente nos nossos trabalhos da Comissão Nacional, e como o trabalho do professor Marcelo, Fantasma da Revolução Brasileira, são dois trabalhos clássicos, ou seja, de certa forma, apesar de vivos, temos dois clássicos aqui. E, mais recentemente, gostaria de registrar também o trabalho do professor Marcos, até pelo ofício das minhas atividades, eu tive que ler todas essas edições recentes, salvo o do Vila, que realmente, quando eu tiver um tempo e disposição, eu vou enfrentar, mas é um trabalho recente do regime militar brasileiro, um belíssimo texto, e que recomendo como um resgate do período muito, muito bem construído, com uma vantagem, uma exposição, uma narrativa muito, muito gostosa, que normalmente não é comum em nossos textos. Bom, dada essa breve apresentação, eu passo então a palavra ao Rodrigo, agradecendo enormemente a sua presença, uma presença já muito aventada. Nós já estávamos em dívida com ele há muito tempo e seguramente teríamos ele em outras ocasiões. Rodrigo, por favor. Bom, eu começo agradecendo o convite da comissão organizadora e, sobretudo, ao Rodrigo Tchaica por esse trabalho. O Rodrigo está com um filho recém-nascido e pegando pesado aí, E agradecer também a apresentação do Paulo Cunha, que é um amigo, parceiro, pesquisador. É um prazer estar com vocês aqui. Agradecer a sua energia para estar aqui à noite também. Prometo não falar muito. A minha fala é baseada num livro que eu lancei agora, chamado As Universidades e o Regime Militar, que, aliás, deveria ter sido encaminhado aqui para vender, mas houve um problema com o livreiro aqui de Marília e o livro não chegou. Eu vou fazer a minha apresentação baseada no livro, mas aproximando da temática geral deste evento, que é a cultura e a ditadura. Nesse livro,
a proposta do livro é estudar as políticas universitárias da ditadura, mostrando que elas se estruturaram com base em dois eixos: modernização de um lado, repressão de outro lado. No eixo da modernização, e isso já foi falado aqui hoje, e sobretudo pelo Marcelo, a ditadura modernizou as universidades, desenvolveu as universidades como parte do seu projeto desenvolvimentista, urbanização, industrialização, etc. As universidades ocuparam um lugar importante nisso, porque elas formavam técnicos, engenheiros, economistas, mas também pedagogos, também sociólogos, antropólogos, uma série de outros profissionais. Então as universidades foram necessárias para o sucesso do projeto desenvolvimentista autoritário da ditadura. Por isso, elas foram submetidas a uma modernização, a um aumento de investimentos, um aumento de recursos. De outro lado, a repressão, que nós sabemos, cujo objetivo era derrotar os inimigos da ditadura, sobretudo as esquerdas, nos meios acadêmicos, expurgar as esquerdas, mas, como eu vou mostrar ao longo da pesquisa, esse expurgo não chegou a ser implacável como foi em outros lugares, como foi em outros países. A ideia do livro, portanto, é entender as políticas do Estado para as universidades, mas é também entender como essas políticas da ditadura foram recebidas nos meios acadêmicos e quais foram os impactos dessas políticas e também as estratégias que os meios acadêmicos utilizaram para lidar com a ditadura nas universidades. Os pontos de contato entre essas políticas educacionais da ditadura e a cultura e as políticas culturais são inúmeros. Eu vou explorar apenas alguns deles, alguns aqui que me parecem mais relevantes. Primeiro, dizer que naqueles anos, no Estado brasileiro, o MEC, o Ministério da Educação, cuidava também da cultura. A educação e a cultura estavam sob o mesmo comando. O MEC cuidava das duas áreas e as políticas para a educação e para a cultura frequentemente foram desenhadas pelas mesmas pessoas e eram consideradas complementares. Entenda-se que eu estou usando aqui cultura num sentido amplo e não apenas no sentido das manifestações artísticas. Cultura também como os valores disseminados socialmente pelo Estado e por vários grupos sociais, valores sobretudo morais, valores religiosos e valores políticos. Como todos sabemos, a luta política implica também guerras culturais. E os agentes da ditadura se empenharam também nesse fronte da guerra cultural. Não bastava ganhar o poder, era preciso garantir a derrota dos inimigos, ganhando também a batalha pelos valores, especialmente entre a juventude e a juventude universitária. Nessa batalha cultural, as escolas eram lugares estratégicos e mais ainda as universidades, porque elas influenciavam, como continuam influenciando, os valores da juventude, os valores que os jovens absorvem, os valores então, as universidades como lugares estratégicos dessa guerra da cultura, porque influenciavam os jovens, mas também influenciavam as mídias ou a chamada indústria cultural, pela formação de profissionais que vão trabalhar nesses meios e também pelas universidades, os meios acadêmicos produzirem ideias e valores que são disseminados. Por isso mesmo, naqueles anos da ditadura, e antes um pouco da ditadura, vários atores políticos investiram nas universidades, e não apenas o Estado. A esquerda brasileira investiu nos meios culturais, foram mencionados aqui hoje vários exemplos, o ISEB, o CPC, o próprio movimento estudantil, mas na esquerda também, no contexto de Guerra Fria, a União Soviética também foi um ator, no começo, sobretudo no governo Goulart,
quando foram feitos acordos culturais com o Brasil, que levaram à criação do Instituto Cultural Brasil, União Soviética, e um acordo educacional para envio de estudantes brasileiros à Universidade Soviética, chamada Universidade da Amizade dos Povos, Patrício Lumumba, que começou o convênio começou antes do golpe e continuou depois do golpe. Evidentemente, era uma entrada dos soviéticos nessa luta cultural. Os americanos entraram nessa luta com muito mais dinheiro que os soviéticos, evidentemente, né? E com isso financiaram bolsas para estudantes, financiaram convênios. O governo americano, sobretudo através da USAID, né, que foi já mencionado aqui hoje, mas outras agências americanas, como a Fundação Ford, que entrou no Brasil nos anos 60 financiando projetos acadêmicos, pesquisas, sobretudo na área das ciências sociais. As universidades tornaram-se ainda mais estratégicas por causa do protagonismo estudantil durante a ditadura. Os estudantes se tornaram um grupo social fundamental porque estavam em crescimento como grupo, né, aumentando numericamente, e um grupo social concentrado nas cidades, né, nos meios urbanos, portanto com um impacto social muito maior. Mas também por causa do processo de esquerdização da juventude. A juventude universitária naquela época, de fato, era muito de esquerda, em contraste grande com a juventude universitária de hoje, que se for radical não é mais de esquerda, na minha opinião. E nos anos 60, tem pesquisas que mostram isso, os valores da juventude universitária eram valores, pelo menos, né, da liderança, aí, no mínimo uma metade, aí, pelo que algumas pesquisas indicam, eram socialistas de vários tipos. Por isso, a importância das universidades na ótica da ditadura, e esse processo de esquerdização, a ditadura não interrompeu, ao contrário, durante a ditadura, isso parece ter aumentado, pelo menos até a década de 70. A ditadura aumentou o número de estudantes, né, como o Marcelo já falou aí de manhã à tarde, houve uma decumplicação do número de estudantes universitários entre 64 e 79, de 140 mil para 1,5 milhão aproximadamente. E a ditadura deu aos estudantes, além disso, motivos para se radicalizarem, além de muitos já serem de esquerda, a bandeira da luta contra a própria ditadura. Portanto, os meios estudantis eram, na maioria, hostis à ditadura, embora houvesse direita lá também, e muito receptivos à oposição armada, à oposição não armada, à resistência cultural. Aliás, a cultura de oposição teve uma acolhida muito grande entre os universitários, que organizaram um circuito de shows musicais no início dos anos 70, mesmo durante os anos piores do AI-5, o chamado circuito universitário, principalmente com músicos da MPB, os mais conhecidos, e das vizinhanças da MPB. Do mesmo modo, os estudantes foram um público cativo de espetáculos teatrais engajados, que às vezes eles mesmos encenavam. O movimento estudantil encenou peças teatrais nos anos 70, às vezes como uma atitude explícita de resistência, quando encenavam peças proibidas pela censura, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Os estudantes da Politécnica da USP encenaram a peça do Dias Gomes, O Berço do Herói, em 75. A peça era proibida. Diante desse desafio representado pelas universidades, a ditadura respondeu com repressão, tentativas de proibir esses eventos culturais. Eles baixaram uma norma do MEC secreta para que cada evento organizado por estudante ou professor fosse primeiro aprovado pelos órgãos de segurança. Os programas, né, tinham que ser apresentados previamente, mas além da repressão, a ditadura também respondeu com políticas que foram projetadas para atrair ou integrar ou acomodar os meios acadêmicos e estudantis em relação à ditadura. O próprio projeto modernizador da ditadura para as universidades, que foi chamado à época de reforma universitária, era também já um projeto desenhado em parte com o objetivo de atrair, de seduzir os meios acadêmicos. Essa reforma universitária significou aumento de verbas para as universidades, aumento de salários. Durante a ditadura foi implantada essa estrutura que nós temos até hoje de dedicação exclusiva dos professores para viabilizar a pesquisa. Foi criado um sistema de pós-graduação durante a ditadura, né, que em 64
Quando foi dado o golpe, havia aproximadamente 10 cursos de mestrado no Brasil. Em 74, 10 anos depois, havia mais ou menos 400 cursos de mestrado e uns 100 de doutorado aproximadamente. E uma série de outras coisas, né, que aconteceram durante esse período, além da própria expansão do número de estudantes. Esse projeto de reforma e expansão universitária tinha como um dos seus objetivos, portanto, seduzir os meios acadêmicos, inclusive os estudantes. Uma estratégia de tentar arrefecer a oposição, atender a certas demandas, inclusive uma das principais demandas estudantis, que era vaga para os excedentes, né? Essa demanda foi atendida com esse aumento do número de estudantes. Houve um aumento maior do setor privado, né, das universidades privadas. Houve uma inversão durante a ditadura, o setor privado passou a ser maior do que o setor público, quando era o contrário na época do governo do Lula. Aliás, isso é um tema conhecido. No entanto, o que nem sempre se percebe é que o setor público também cresceu muito durante a ditadura. Se as universidades privadas aumentaram em 1000%, as universidades públicas aumentaram mais ou menos na faixa de 300% a 400%, o número de estudantes e professores. Por exemplo, no sistema federal, em 64 havia 10 mil professores de universidades federais. Em 79, 15 anos depois, eles tinham passado para 30 mil professores por causa do aumento de universidades. Foram criadas 15 universidades, as que já haviam foram expandidas, foram construídos campos, cursos, pós-graduação. Então é evidente que a ditadura aumentou os gastos no sistema público também, e o sistema privado cresceu bastante também, aproveitando o aumento da demanda, né, uma população urbana em crescimento. Os empresários encontraram esse nicho e foram ali investir. Mas a ditadura investiu no sistema público porque foi o sistema público que respondeu à necessidade de pesquisa e de cursos de pós-graduação inicialmente. Porém, além disso, o regime militar lançou alguns projetos específicos para influenciar a formação da juventude, para tentar disseminar entre os jovens valores caros ao regime militar e disputar com a esquerda o coração dos estudantes, principalmente os universitários. Nessa linha, duas ações se destacaram: o projeto Rondon e a criação da educação moral e cívica. O projeto Rondon foi criado em 1967, fruto de uma parceria entre os militares, a Escola de Comando do Exército, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, junto com o Ministério do Interior, que na época era dirigido pelo general Albuquerque Lima, uma parceria com a Universidade atual UERJ do Rio de Janeiro, que na época era a Universidade Estadual da Guanabara. Eles fizeram um evento, militares e professores, e desenharam o projeto Rondon, que começou em 67. A ideia era levar os estudantes para as fronteiras do país, para as áreas carentes, para um trabalho assistencial, inicialmente na área de saúde e na área de infraestrutura, construção de estradas, cuidados com doenças, cuidados com saúde bucal. Então levaram muitos enfermeiros e estudantes de medicina. O plano era, com o Rondon, tentar integrar os estudantes aos valores do regime. Aliás, o lema do projeto Rondon era integrar para não entregar, o que é um lema de uma sagacidade muito grande, porque ele permitia amarrar valores caros aos militares, a ocupação de fronteiras, que é, aliás, parte daquele pensamento estratégico, né, da segurança nacional, com valores que a esquerda podia se sentir representada parcialmente, sobretudo essa expressão não entregar. Né? A cultura de esquerda da época falava muito do entreguismo, e os militares botam lá que querem integrar as fronteiras para não entregar. Evidentemente, o entregar aí era para alguém estrangeiro. Então você vê a sagacidade dessa tentativa de atrair o público estudantil para um projeto que era militar e era controlado pelos militares durante o tempo todo. O projeto Rondon cresceu ao ponto de se transformar em fundação nos anos 70. A ditadura criou uma fundação, o projeto Rondon, que chegou a ter 300, 400 funcionários e atraiu milhares de estudantes que se inscreviam todo ano no projeto Rondon. Pelas estatísticas, chegou a ter inscrições da ordem de 100 mil estudantes querendo participar. O Rondon pode não ter alcançado o objetivo principal, que era atrair os estudantes para os valores do regime, já que os protestos estudantis continuaram durante toda a ditadura.
os meios estudantis continuaram hostis à ditadura, os estudantes foram às ruas em 77, antes dos operários, né? Então o sucesso do Rondon não foi como os militares desejavam, mas a repercussão foi muito grande, inclusive internacional. Os militares argentinos copiaram a ideia por lá, criaram um projeto chamado Marchemos hacia las Fronteiras, marchemos até as fronteiras. A filosofia era muito parecida, embora, é claro, que eles não iam dizer que tinham se inspirado no Brasil, né? Aliás, estranhamente e significativamente, o projeto Rondon foi reinstaurado há alguns anos, nos anos 2000, no governo Lula, pela UNE e o governo Lula, o que é uma evidência, né, de que é uma coisa que deixou para muita gente uma memória positiva, né, não necessariamente associada à ditadura. Mas ele foi sempre comandado por militares que, quando entravam lá, tiravam a farda, né, se apresentavam de terra, mas sempre eles estavam ali. O outro projeto que eu mencionei, a Educação Moral e Cívica, foi instaurado por um decreto de setembro de 69 pela Junta Militar para formar a juventude brasileira nos valores cívico-patrióticos da ditadura. Não é uma novidade isso, moral e cívica, já existia antes no Brasil, em momentos anteriores o Estado brasileiro fez isso, mas esta foi a iniciativa mais sistemática de moral e cívica, foi essa de 69, que criou, aliás, uma comissão para gerir as políticas para essa área, chamada Comissão Nacional de Moral e Cívica, que era um órgão vinculado ao MEC, e em que pontificaram militares da ala mais conservadora das Forças Armadas, e alguns padres também foram acomodados ali na Comissão Nacional de Moral e Cívica. O programa criou Educação Moral e Cívica no ensino básico e para o ensino superior, Estudos de Problemas Brasileiros, a EPP, que muitos de nós fizemos, e ela, inclusive, para a pós-graduação tinha também a EPP. A direita universitária se engajou nesse projeto da Moral e Cívica e da EPB, criaram centros cívicos em algumas universidades. Aqui em São Paulo, a antiga faculdade de Franca tinha um centro cívico, eu não sei mais onde tinha, parece que no interior de São Paulo criaram alguns, que era parte da estrutura da moral e cívica, e alguns professores participavam disso, alguns escreveram manuais de moral e cívica. E a direita também universitária, eu me lembrei, hoje eu vi lá, está acontecendo o troféu de natação Maria Lenk, que foi uma nadadora brasileira distinguida, né? A Maria Lenk era uma pessoa da direita universitária, ela foi diretora da Escola de Educação Física da UFRJ nos anos 70, e eu cito ela no meu livro lá, uma frase dela, agradecendo os militares por terem mantido a ordem na universidade e fazendo loas também aos programas cívicos, patrióticos. Ela é um exemplar, né, da direita universitária. Mas a esquerda também entrou nessa luta contra, né, a moral cívica, teve alguns episódios, né, de tentativa de esvaziar isso, de maneira que isso foi um campo de batalha nas universidades também. Teve um episódio que eu vou citar, que foi na minha universidade, no curso que eu estudei, na UFRJ, tinha um centro de estudos dos estudantes. Em 74, os estudantes pediram à universidade para tirar a disciplina moral e cívica da graduação em História, dizendo que ela não fazia sentido ali, porque o governo tinha acabado de criar os cursos de estudos sociais, que eram para formar professores para educação moral e cívica. E aí a UFMG tirou a moral e cívica do curso de História, e eles comemoraram, fizeram um boletim dizendo que tinham tido uma vitória sobre o fascismo, ao tirar a moral e cívica. Isso gerou lá um bafafá, teve ameaça de punição dos estudantes. No final, a história acabou num acordo, numa acomodação, nenhum deles foi punido. Aliás, o líder era irmão de um dos mortos da ditadura, ele é irmão do José Carlos da Mata Machado, o irmão Bernardo, que era do líder lá do Centro de Estudos. Evidentemente, o propósito da ditadura com essas iniciativas era tentar instilar os seus valores do regime, ordem, família, pátria, moral, que eram mais caros, né, ao campo conservador, que apoiava a ditadura. Mas também na educação moral e cívica se falava em liberdade e democracia, que eram valores caros à ala liberal da ditadura, que não pode ser esquecida. A ditadura foi justificada em nome da defesa da democracia, né? A derrubada do Goulart foi feita com esse argumento que era para salvar a democracia. Os valores do regime militar, portanto, eram heterogêneos. Por causa desse mito de origem, o 31 de março foi para salvar a democracia, supostamente, mas também por causa da composição heterogênea do bloco de poder que subiu com os militares
que ia da extrema-direita, por exemplo, a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, mas chegava até a imprensa liberal, né, como o Marcos lembrou ali hoje, e todos eles apoiando a ditadura. Então, os valores da ditadura incorporavam tudo isso, né, mesclavam tudo isso, e é claro que dependia do agente, né? O general, o almirante que comandava a Comissão Nacional de Moral e Civismo era da extrema-direita, mas às vezes o dirigente do MEC, como o Ney Braga, né, em 74, já não era, nem vários assessores do Ney Braga não eram. Aliás, teve uma declaração de um alto dignitário do MEC em 74, falando que a educação moral e cívica era muito bom, mas que era para haver cuidado com o fascismo no Brasil, que não era uma doutrina adequada ao Brasil, o fascismo. Eu achei isso foi publicado na Veja, uma entrevista dele, uma certa ousadia desse funcionário do MEC, não sei o que aconteceu com ele. Bom, por isso, por causa dessa heterogeneidade ideológica da ditadura, a dificuldade para ela se assumir como ditadura, né? Isso explica porque a ditadura escamoteava que era ditadura, enquanto seus líderes falavam que eram pela democracia, que queriam restaurar a democracia. Isso não é apenas um artifício retórico, isso era porque a ditadura era apoiada por setores liberais, que eles queriam um regime autoritário liberal, não queriam exatamente a ditadura. É um grande contraste essa posição com a outra ditadura anterior, com o Estado Novo, que não teve esse problema, não teve esses pruridos, se afirmava mesmo como uma ditadura, embora em outros aspectos o Estado Novo tenha semelhanças com o regime militar. De certa forma, o regime militar foi um herdeiro do Estado Novo, de quem ele recolheu certas práticas e instituições, às vezes até ampliando, né? Como a estrutura corporativa, né? Já foi mencionado isso também. A ditadura militar herdou o corporativismo do Vargas e ela, na verdade, expandiu isso. Isso é interessante que a gente, durante muito tempo, acreditou, né, que a ditadura e o golpe de 64 foram movimentos contra o populismo, contra o Vargas, e isso gerou uma interpretação. Os militares queriam acabar com a era Vargas. Eu acho que isso é um equívoco de análise, né? Na verdade, o motivo principal do golpe em 64 não era combater o varguismo. Muitos que apoiaram o golpe eram varguistas, perfeitamente. O problema em 64 era o medo da esquerda, um medo exagerado, mas o medo ali era derrotar a esquerda. Por isso não é absurdo que a ditadura tenha preservado certas coisas do Estado Novo. O inimigo principal não era esse. E de mais a mais, o corporativismo é uma forma de controle social das camadas populares, dos operários, dos camponeses. Então, não é má ideia manter a estrutura corporativa na expectativa de que isso vai gerar controle. É claro que existe a opção liberal que adotou no Chile o Pinochet, que é acabar com a estrutura corporativa e deixar tudo para o capital tomar conta, né? O mercado, a iniciativa privada. E lá, enquanto o Brasil, o sindicalismo rural se expandiu na ditadura, no Chile eles acabaram com o sindicalismo rural e deixaram o mercado tomar conta. Aqui os militares brasileiros preferiram ficar na linha do corporativismo. Então, as políticas culturais que a ditadura acabou elaborando, na sua primeira fase, também foram laços de continuidade com o Estado Novo, sobretudo na concepção do que seria a nação brasileira. A ditadura herdou, por exemplo, o mito das três raças e da democracia racial, suposta democracia racial brasileira. Aliás, não é à toa que estava lá o Gilberto Freire em posições importantes, como no Conselho Federal de Cultura. Isso é uma herança do Estado Novo. E outra herança também é a valorização do patrimônio cultural arquitetônico, a ideia de que a identidade brasileira vem do período colonial, né, essas representações do período colonial, sobre o que seria o barroco, etc. Isso tudo foi herdado pelo estado cultural da ditadura. E essa herança se expressou muito fortemente no Conselho Federal de Cultura, que foi criado em 67, que herdou essas concepções político-culturais do Estado Novo, alguns quadros do Estado Novo, embora isso tenha sido implícito, né? Nunca se fez uma homenagem exatamente ao Estado Novo. Na composição do Conselho Federal de Cultura, a propósito, vale notar duas coisas. Primeiro, né, que havia ali intelectuais, embora pouco ultrapassados naquele momento, como Cassiano Ricardo, mas eram intelectuais que davam um certo prestígio à ditadura, que davam um certo lustro para a ditadura contar com gente como Gilberto Freire, como Raquel de Queiroz, como Adonias Filho, Ariano Suassuna, que foi do Conselho Federal de Cultura, Afonso Arinos, Rodrigo Melo Franco Andrade,
esse pessoal, né, mostrava que a ditadura tinha apoio de intelectuais. E o outro aspecto que eu queria mencionar do Conselho Federal de Cultura é a interconexão entre a elite acadêmica universitária e essa elite cultural do Conselho Federal, já que figuras importantes da administração universitária, reitores principalmente, também foram do Conselho Federal de Cultura, principalmente no Rio de Janeiro, né? 3 ex-reitores da UFRJ foram do Conselho Federal de Cultura: o Muniz Aragão, o Pedro Calmon, o Jaci de Menezes, e o reitor da USP, Miguel Reale, também do Conselho Federal de Cultura. Um personagem que foi citado aqui hoje, não sei se foi uma pergunta, o Ferreira Reis, que era professor da PUC do Rio, e era um intelectual ligado à ditadura, que fazia uma ponte com os intelectuais de esquerda ali dentro do CFC, um dos que fazia isso, né? Bom, então, de maneira geral, e retomando a questão dos valores da ditadura que eu estava aqui esboçando, eu creio, penso que a ditadura não foi capaz de elaborar políticas culturais originais, exceto essa herança estadonovista e a reiteração de um nacionalismo tradicional, patriótico, ligado a essa imagem da nação. Hoje o Moretti estava dizendo, né, que o Jarbas Passarinho queria que o pessoal filmasse. É esse programa, né, os heróis, a independência, o barroco mineiro, né, por aí vai. Essa incapacidade de gerar políticas culturais novas foi talvez por falta de criatividade, já que os intelectuais mais prestigiados a favor da ditadura estavam ligados a esse projeto antigo, mas penso eu também que por falta de consenso ideológico entre os apoiadores da ditadura, porque, como eu disse, os liberais tinham alguma influência lá, né, e que aparece, por exemplo, do próprio Conselho Federal de Cultura, que às vezes criticou a censura que a ditadura empreendia sobre as artes, com bases liberais. Nenhum deles rompeu com a ditadura por causa disso, né, faziam a crítica e ficavam quietos ali. Mas ainda assim mostravam um certo desconforto em relação a determinados programas. Então, me parece, a ditadura não tinha um consenso ideológico, né, salvo a ideia da segurança nacional, mas que é vago, né? O que significa segurança nacional? Defender as fronteiras e defender do inimigo interno, que é o comunismo, é o terrorismo, a subversão. Isso daí é um certo consenso, mas além disso havia muitas divergências do ponto de vista político, do ponto de vista de programas econômicos também. Isso também me parece impediu que a ditadura aplicasse um programa claro e implacável de repressão ao marxismo. A ditadura brasileira não empreendeu um programa antimarxista explícito. Você pega os livros proibidos pela censura federal, pela Polícia Federal, não está o Karl Marx. O Marx nunca foi proibido na ditadura, e como o Marcelo publicou isso, eu acho que foi o primeiro a dizer isso, né, o Karl Marx foi vendido nas bancas no Brasil em 74, pela coleção Os Pensadores. Mas a Polícia Federal proibiu o Lenin, o Mao Tse Tung e o Che Guevara. A lógica o Marx é um filósofo, então não vamos proibir o Marx, mas a gente proíbe os marxistas revolucionários. Então tem uma política anti-marxismo revolucionário, mas não é uma política de condenação do marxismo, que aliás era ensinado nas universidades, né? Tem vários depoimentos sobre isso, vários professores usavam Marx, mas eles sabiam que era um terreno perigoso e tentavam usar o Marx como um filósofo, como um pensador, e evitar leituras muito revolucionárias dele, se é que isso é possível, né? Mas havia esse cuidado. Vai um pouco de lugar para lugar, tinha lugar que o general da área podia ter força política para reprimir isso na universidade e as pessoas terem medo de usar o Marx. Teve professor que foi preso por usar o Marx em sala, mas foi libertado e isso não configurava crime, né, que se pudesse reprimir. Nesse ponto, aliás, a ditadura também herdou do Estado brasileiro uma tradição de repressão ao marxismo e ao comunismo, que dizia que era crime no Brasil participar de uma organização comunista, mas não era crime ser comunista. Vários comunistas chegavam na delegacia, vários advogados chegavam na delegacia e diziam: olha, eu sou comunista, acredito na filosofia comunista, mas eu não participo de nenhuma organização. Em situação normal, o delegado tinha que libertar, porque isso não configurava crime. O que não quer dizer que um delegado baixasse a porrada em alguém que chegasse lá e dissesse isso, né? Mas não era crime pela legislação brasileira, né? A legislação brasileira nunca incriminou isso e a ditadura também não incriminou o que se chama na jurisprudência brasileira delito de opinião, né? E os liberais adoravam isso, isso é um argumento para dizer: olha, isso aqui não é ditadura porque
né? O marxismo com filosofia não é proibido. Por isso também, uma certa tolerância da ditadura aos intelectuais de esquerda, que já foi mencionado hoje no aparato cultural, no mercado, mas também no próprio Estado, né? O Estado brasileiro, eu vou falar mais das universidades, não expurgou toda a esquerda acadêmica, né? Expurgou uma parte dela. A ditadura aposentou ou demitiu aproximadamente 300 professores universitários e deixou de contratar talvez um número semelhante, que é difícil de quantificar, mas continuaram nas universidades professores de esquerda, marxistas, que aliás geraram teses, né, que foram defendidas nos anos 70 nas universidades por orientação de professores que eram marxistas. Aliás, a USP em São Paulo virou uma referência nacional do marxismo. Muita gente veio do Rio para São Paulo estudar, porque no Rio a repressão era mais pesada. Esse tema do intelectual de esquerda e o Estado, essa relação ambígua, já foi abordado, já tem clássicos, né, sobre isso, sobretudo o Sérgio Miceli. O Renato Ortiz tratou um pouco disso também. Mais recentemente trataram disso o Marcelo Ridente, o Marcos Napolitano, a Miliane Garcia está lidando um pouco com isso. E muitas vezes enfatizam mais o período da distensão, né? Ou seja, percebem mais esse fenômeno depois de 74. Os intelectuais de esquerda ocuparam cargos-chave na indústria cultural, na TV, na Editora Abril, no Estadão, no JB, no Jornal Globo. E também receberam financiamento do Estado, né? Na área do teatro, na área do cinema. Estado esse que era anticomunista, estranhamente. E alguns, mais estranhamente, foram contratados pelo Estado, propriamente dito, por ministérios, por agências como a FINEP, ou pela CAPES, ou pelo CNPq. Retomando o tema das universidades, para reencontrar aqui as duas coisas, eu encontrei bastante presença de docentes de esquerda nos meios acadêmicos durante a ditadura. Para minha surpresa, até nos anos duros, entre 69 e 72, algumas universidades oficiais contrataram gente de esquerda, às vezes contrariando a recomendação dos órgãos de informação, que diziam que fulano de tal não podia ser contratado, e as universidades às vezes contrataram. Ou seja, essas práticas do Estado de incorporar ou não expurgar intelectuais de esquerda estão presentes na ditadura desde o começo, durante o AI-5, e depois da distensão isso se amplia, isso se torna ainda mais importante. Os expurgos anticomunistas da ditadura brasileira não chegaram a ser implacáveis, como foram em outros lugares. Inclusive, houve argentinos e uruguaios que vieram trabalhar no Brasil em 73, 74, 75, demitidos lá, atravessaram a fronteira e vieram trabalhar aqui, contratados por órgãos oficiais do Brasil. Para explicar esse paradoxo, propus uma tipologia para substituir a lógica binária que é ainda talvez dominante na nossa visão sobre a ditadura, que é a ideia de ter uma oposição entre resistência e colaboração. Alguns resistiram, outros colaboraram. Acho que essa lógica binária não sustenta mais, né? Talvez exista um consenso sobre isso hoje. E aí eu propus uma análise para enquadrar isso, para entender isso melhor nos meios acadêmicos, com base nas evidências da minha pesquisa. Mas acho que essa hipótese que eu vou apresentar agora se aplica, ou pode ser aplicada também aos meios intelectuais, aos meios culturais, para entender por que gente de esquerda está num Estado anticomunista, num Estado de direita que não gosta da esquerda. Daí eu propus essa tipologia aí, triádica, que está centrada na ideia de acomodação. O argumento central é que entre os polos extremos, resistir à ditadura ou aderir à ditadura, havia essas situações intermediárias que eu acho que podem ser chamadas de acomodação. Muita gente não resistiu à ditadura, não aderiu à ditadura, mas se acomodou à ditadura, negociou com a ditadura, conciliou com a ditadura. Afirmo também nessa pesquisa que esse aspecto aí, a acomodação, é parte da tradição política brasileira, é tributária da cultura política brasileira. Encontramos isso no Estado Novo também, que eu disse que era uma ditadura mais pura, mas o Estado Novo também negociou com intelectuais de esquerda, contratou, né? O Graciliano Ramos, por exemplo, que é uma pessoa que todos admiramos muito, saiu da cadeia, né?
E aí, daí alguns meses foi contratado, não sei quanto tempo foi, mas ele foi contratado para um cargo federal no Rio, inspetor do ensino do Distrito Federal durante a ditadura Vargas. E muita gente, né? O Jorge Amado, o Carlos Drummond, o Portinari, né? O Portinari virou a face da arquitetura brasileira, desculpa, da pintura brasileira. O Niemeyer, né, já começou com os projetos dele lá aliás, no Belo Horizonte, com o JK nos anos 40. Isso, então, portanto, é algo que é da tradição brasileira, acordos interelites, que são recorrentes na história brasileira, como estratégias para evitar crises, evitar confrontos, evitar medidas radicais que poderiam aguçar conflitos e que, no limite, poderiam até ameaçar a ordem geral. Ou seja, esses acordos, essas acomodações interessam ao Estado para a manutenção da ordem, principalmente por envolverem pessoas da própria elite. Outro traço dessa cultura política é o personalismo, que também contribuiu para viabilizar essa acomodação entre intelectuais e Estado. Trocando em miúdos, significa isso, que as pessoas colocam com muita frequência os laços pessoais acima de instituições e fidelidades ideológicas e políticas. Acordos eram feitos com base em relação pessoal. Proteger amigos, proteger parentes, negociar contratações que estavam bloqueadas, tirar alguém da cadeia, evitar que fosse preso, negociar a liberação de um evento acadêmico, um passaporte, uma bolsa. Eu fiz 50 entrevistas entre professores universitários e metade deles relatou o caso assim. Eu fui libertado porque a minha mulher era irmã do governador, prima do governador, eu era de esquerda, mas eu era parente do Romeu Tuma, e por aí vai, um número muito grande, né? Alguém mobilizava um bispo, um delegado, alguém que era do SNI. Acomodações desse tipo foram muito comuns nos meios acadêmicos e intelectuais, às vezes até em situações que a gente não imagina, improváveis, né? Por exemplo, o SEBRAP, que é um grande centro de oposição à ditadura, em certo sentido, que foi fundado por gente punida pela ditadura, perseguida. Na criação do SEBRAP houve um acordo também, houve uma negociação envolvendo militares de São Paulo, que deram seu beneplácito para a criação do SEBRAP, desde que ele seguisse determinadas linhas. Né? O critério era, vocês podem fazer pesquisa, mas não pode ter aluno. Vocês não vão formar aluno, porque os militares tinham um medo tremendo dos alunos, da esquerdização de alguém. E também o SEBRAP, uma coisa que eu descobri na pesquisa muito interessante, o SEBRAP recebeu verba oficial por baixo dos panos em 78, verba da FINEP federal, que o SNI era contra, mas eles deram as verbas ao SEBRAP por um mecanismo, usando uma entidade laranja, né, para dizer em termos assim mais claros. Existe um viés crítico nas análises clássicas, por exemplo, do Miceli, né, que fala na cooptação dos intelectuais pelo Estado, o que sugere uma dominação do Estado sobre o intelectual e uma subordinação desse. Acho que é uma visão que simplifica as coisas. Ao propor o termo acomodação, um dos meus objetivos é destacar que nessa relação há um jogo ambíguo de mão dupla envolvendo os dois lados, o intelectual acadêmico e o Estado de direita. Os dois fazem concessões, não é apenas o intelectual. Do lado do professor intelectual, o acordo aí implica um certo arrefecimento da crítica ao Estado, uma certa acomodação, pelo menos com certos aspectos da ditadura. Mas, do lado do Estado, também existe uma acomodação. O Estado tem que tolerar intelectuais dissidentes, de esquerda, marxistas, nos órgãos oficiais. O que, mesmo em versão mitigada, né, o discurso dos intelectuais, mesmo mitigado, chegava ao espaço público através da mídia, ou da televisão, né, ou do banco acadêmico, né, ou do livro, né, da literatura. A EDUSP, por exemplo, né, publicava o Florestan Fernandes, mesmo depois que o Florestan Fernandes foi aposentado da USP, a EDUSP continuou publicando a obra dele, o que deixou os militares da área de São Paulo muito bravos, aliás. Aceitando esse jogo de acomodação, que, como eu disse, faz parte de uma certa tradição brasileira, a ditadura ganhou ao amaciar algumas críticas e ao contar com talentos úteis a seu serviço, seja nas universidades ou em vários órgãos. Mas ela perdeu também, pois no debate das ideias e da cultura, a esquerda usou esses espaços abertos pela ditadura, ou tolerados, para disseminar suas visões, de modo que, ao fim da ditadura,
Os valores hegemônicos do país, me parece, não eram aqueles caros à direita que apoiavam a ditadura. É um tema para estudar melhor, né? Evidentemente, aqui esse tema da hegemonia, quem é que tinha hegemonia ao fim da ditadura, a gente pode até dizer que o capitalismo estava consolidado, mas eu não sei se os valores liberais estavam consolidados, e certamente não os valores caros aos militares, que até hoje reclamam que perderam essa batalha. E acho que parte da derrota deles tem a ver com essa acomodação com intelectuais que estavam na imprensa, nas universidades, e que, aliás, disseram isso, né? O pessoal da cultura, da Globo, diz: usávamos isso para fazer um discurso crítico, nem que fosse subliminar. Professores universitários disseram a mesma coisa. Vou concluir citando a Maria da Conceição Tavares, que nunca foi comunista, era nacionalista de esquerda, mas muitos militares não gostavam da Conceição, chegou a ser presa. Ela é professora da UFRJ e da Unicamp, e foi assessora da FINEP durante a ditadura. Ela deu uma entrevista em 80 e poucos e disse o seguinte: o Brasil é o único país em que nós, como querem dizer, nós professores, resistimos à ditadura dentro do Estado, enquanto na Argentina, no Chile e no Uruguai eles não podiam fazer isso, porque foram todos expurgados. No Brasil, diz ela, nós lutamos por dentro. Essa é a visão, né, que parece muito com o que falou o Dias Gomes, por exemplo, né, sobre a sua passagem pela televisão. Acho que talvez ela tenha exagerado um pouco, mas certamente que essa presença deles em posições oficiais significou um certo desafio aos valores da direita que apoiava a ditadura. Muito obrigado. Bom, em tese, uma conferência não abre para perguntas, mas aqui faremos diferente, como sempre fizemos em Marília. Então vamos abrir uma rodada de 3, pedindo somente aos colegas que sejam mais objetivos. Se não façam uma conferência antes de formular a pergunta para que tenhamos mais pessoas. Então, Marcos, inicialmente, por favor, anunciando. Bom, Rodrigo, acho que esse teu trabalho é importante, né, para aprofundar exatamente, para superar essa lógica cooptação, resistência, né, acho que isso não dá conta da complexidade, mas, por outro lado, para a gente, acho que aprofundar até essa tua proposta, fiquei pensando o seguinte, que deve ser a tua opinião. A habilidade do regime brasileiro, por uma série de questões estruturais do país, história também, estrutura, foi de contar com esses quadros da esquerda, mas ao mesmo tempo evitar que esses quadros, o que eu falei um pouco à tarde, eu vou repetir, evitar que a esquerda, ou então mesmo os reformistas, se a gente quiser, no sentido mais amplo, ocupassem o coração do Estado, os postos-chave no primeiro escalão ou no segundo escalão. Quer dizer, então, é um mecanismo até muito inteligente. Você põe esses caras, por exemplo, nas universidades, com assessoria de vários órgãos, mas ao mesmo tempo, então você traz eles para o Estado, usa a competência, mas ao mesmo tempo cria uma série de barreiras para eles não darem tom da política. Mas o que você acha dessa proposição? Para a gente tentar exatamente entender como é que é possível essa acomodação do regime de direita com a esquerda. Então, Exatamente, certamente um Estado anticomunista não ia deixar no primeiro escalão alguém de esquerda, né? Isso causaria muito alarde, né? E certamente não seria tolerado. As pessoas entraram em cargos de terceiro escalão, quarto escalão, né? Por exemplo, o MEC, na gestão do Ney Braga, isso não foi ainda devidamente investigado, mas tinha lá uns 2 ou 3 caras em cargo-chave que eram de esquerda, inclusive tinham sido perseguidos durante o começo da ditadura. Eu entrevistei um deles, ele morreu há pouco tempo, ele se chamava Hélio Pontes. O Hélio Pontes foi do movimento estudantil mineiro nos anos 50, e ele, no DOPS, estava lá que ele era comunista. Eu perguntei para ele o que isso era, professor. Eu era um socialista independente. Aí na fala dele, foi pelos conceitos que ele usou, deu para ver que ele era socialista mesmo, né? Ele não quis dizer o que ele era, afinal, mas ele era socialista. E ficou marcado assim. Foi contratado na UNB pelo Darcy Ribeiro,
que contratou um monte de gente de esquerda para a UNB, né? Vários quadros comunistas, ex-comunistas e nacionalistas de esquerda. E esse Hélio Pontes foi preso em Brasília em 64. Ele foi afastado da UNB em 65, quando teve aquela crise, que 200 se demitiram. Ele foi um dos demitidos. A dele não foi voluntário, ele foi demitido pela UNB. A UNB demitiu 10, 12, ele estava no meio. Então era um sujeito muito marcado. Em 74 ele é contratado pelo MEC, para um cargo lá de assessoria do Ney Braga. E depois eu soube que um outro cara lá de Minas também foi contratado na mesma situação e me falaram, esse era muito mais de esquerda do que o Hélio Pontes, né? Ninguém fala isso. E o cara foi para ali. Na FINEP, as assessorias da CAPES do CNPq, né? As pessoas que eram coordenadores de área, né? Nem sempre se olhava qual que era a origem do sujeito. Então tinha gente que tinha sido da Polop, tinha sido do Partidão, né? Que estavam nessas funções. Então foram colocadas pessoas nesses lugares, né? Elas entraram por ali e certamente não davam o tom da ditadura, né? Claramente não davam o tom da ditadura, nem tanto de política cultural também, não acho que chega a tanto. Mas a ditadura, por não ter uma política cultural muito clara, salvo aquele velho nacionalismo, acabou, creio eu, permitindo que essas pessoas enfiassem um projeto lá que foi aprovado para filme, como vocês falaram, né? Peça teatral premiada ali. Isso realmente é bizarro, né? Que uma ditadura anticomunista permitisse aquilo, é muito estranho, né? Mas se você olhar em outras áreas do Estado, você vai encontrando situações assim que acabam se revelando quase que uma regularidade. Não é uma coisa absurda que na área cultural tivesse isso, na área educacional também, em certas assessorias técnicas também, né? Tem um caso famoso lá de um sujeito da CEPLAN, eu não sei quem cita isso, que o cara falou que ele se tornou um marxista geiselista nos anos 70, né? Entusiasmo pelo projeto Geisel, ele era assessor lá da CEPLAN, ele era marxista, mas se dizia marxista geiselista. O João Paulo Zé Veloso, que era titular da CEPLAN, fala que não deixava demitir gente que fosse marxista, mas que fosse competente. Então, houve uma certa tolerância, né, nessas situações para as universidades, variável, né? Deixaram contratar professores que o SNI falava, fulano de tal era comunista. Teve um que me impressionou muito, eu não vou falar o nome, porque ele não quis me dar entrevista, e eu não vou falar o nome dele. Ele era do POC, Partido Operário Comunista. Em 69 ele era do POC, em 71 ele foi contratado pela USP. E aí a agência de informação da USP fez um informe e falou, esse cara era POC, não sei o que. Chegou ao reitor e ele não foi demitido na USP. Então não é só a questão do partidão, porque todo mundo fala, o partidão, isso aqui. Mas você vai encontrar gente trotskista, que também estava por ali, ou ex-trotskista. Não é só a questão do partidão, era uma certa flexibilidade para lidar com gente esquerda. No caso dos reitores, havia um interesse particular, que era a ideia de tem pessoas que são talentosas, que é importante manter, preservar, porque serão estratégicas em certas áreas, né? Isso era a lógica, por exemplo, do Zeferino Vaz na Unicamp. Ele contratou um monte de gente de esquerda e segurou essas pessoas ali por essa lógica da competência. Eu preciso de desenvolver aqui a física disso, preciso desenvolver a sociologia ou a história. E a Unicamp, e é estranho que o Zeferino Vaz era um anticomunista muito convicto, né? Ele participou do golpe de 64 com convicção, por isso mesmo ele foi colocado como interventor da UNB, né, para supostamente botar a UNB no campo, né, conservador, mas na Unicamp ele deixou contratar um monte de gente de esquerda, e a Unicamp virou uma referência de esquerda em várias áreas nos anos 70. O Carlos Estevam Martins foi mencionado hoje aqui, ele era acho que era do Departamento de Ciências Sociais da Unicamp, né, nos anos 70, e ele trouxe gente de esquerda para ali, pessoas que às vezes eram barradas na USP, mas eram contratadas pela Unicamp do Zeferino Vaz. Então, na lógica do reitor, tem essa coisa também da competência presumida. Tem também, na lógica dos reitores, um cuidado com a comunidade acadêmica para evitar se tornar um reitor muito mal visto, né? Então, às vezes, eles não demitiam alguém porque não queria ser, né, tratado pela comunidade como um reitor muito de direita. Então, tinha uma estratégia também de querer agradar. Mas, em geral, eles demitiam também, né? Não demitia um, mas demitia o outro. Na direção da Fefelete deixavam um professor mais
né, mais assim, digamos, de centro, mas aí botava na ECA o Manuel Nunes Dias, que teria sido fascista na juventude, né, não sei o que ele era, certamente que ele era bem de direita. Né? Então, as universidades eram um campo também específico pelo perfil da comunidade universitária brasileira. Mas chama a atenção a comparação com a Argentina. O Renato Franco não está aqui eu queria comentar como ele falou, na ditadura brasileira, as universidades aumentaram o número de alunos, verbas, etc. E na ditadura argentina, o número de alunos diminuiu. Né? Durante a ditadura do Videla, baixou de 500 mil universitários para 400 mil. Porque o projeto da ditadura argentina era só a repressão nas universidades. E no Brasil foi as duas coisas, né? Repressão, expansão e alguma acomodação com professores de esquerda. Para homenagear também aqui no Departamento de História da USP, em 70 eles demitiram lá a Emília Viotti da Costa, aposentaram, né, em 69. Mas ficou gente de esquerda ali, que os órgãos de informação ficavam o tempo todo monitorando. Em 72, houve uma tentativa para demitir 4 professores da USP, que os nomes eu não consegui identificar, mas eu suponho que sejam o Novaes, a Maria de Luz Janotti, o Carlos Guilherme Mota, o quarto eu não sei quem é. O informe são todos marxistas. Se o governo da Revolução deixar que eles fiquem ali, eles vão formar estudantes marxistas. O informe diz assim, daqui a poucos anos eles vão ser doutores e vão poder orientar no mestrado e vão disseminar essa influência e tem que ser demitidos. Não foram demitidos. E de fato orientaram teses marxistas ali nos anos 70, né? Durante a ditadura brasileira. Então, isso nas universidades é um tema bastante marcante para entender a ditadura e entender essa dificuldade da ditadura de impor seus valores dominantes, né, torná-los hegemônicos ao final dos anos 70. Eu tenho uma pergunta. Né? Numa ocasião, além de você conhecer a referência, o João Paulo dos Reis Veloso foi ministro do Planejamento, tem até um livro interessante, o último trem para Paris, foi questionado por que o governo dava tanto dinheiro para o SEBRAE. Tá? Fundamentalmente tinha verbas da Fundação Ford, mas também tinha vários órgãos de pesquisa. Ele deu uma resposta muito interessante, que era o seguinte: nós precisamos de um pensamento crítico. Ou seja, aí leva a minha indagação. Embora o regime militar tenha utilizado, ou tenha operacionalizado, cooptado, qualquer que seja o conceito, muitos intelectuais de esquerda, isso também nos deve pensar a própria incapacidade desse projeto em formar os seus intelectuais para dirigirem essas políticas. Isso às vezes é muito perceptível para cair nas raias do anedotário, quando nós vemos, por exemplo, as pessoas que estavam à frente da censura, né? Basta lembrar o pessoal do Pasquim, né? Quando eles descobriram quem eram os censores ou com quem eles tinham que submeter os seus artigos, né? Aí eram criativos ao extremo, né? Tinha um determinado general que só levavam os artigos na hora que ele estava com a amante. Então o cara simplesmente queria liberar geral, né? Outros censores estavam na praia e aí era aquela discussão: pô, mas agora não, tem que sair. Aí o cara prometia que não tinha nenhuma sacanagem no artigo, nem ia, né? E aí você foi tendo uma imprensa alternativa muito rica, né? Muito crítica, né? E às vezes, né? Em tese, com aval do próprio governo, né? E isso eu diferencia isso, como se mostrou, né, no Estado Novo, né, o próprio Graciliano Ramos foi revisor da revista Cultura Política, ele foi muito mais do que isso, né, e tal. Então, e outros intelectuais que aí eu até perguntaria, como reflexão, você falou do Carlos Guilherme Mota, e eu não posso deixar de lembrar de Nelson Werneck Sodré, que ele faz uma crítica muito interessante, que aí é pela leitura do Sodré, né? Que muitos intelectuais, na verdade, não eram de esquerda, embora cumprissem um papel de esquerda no vácuo da cassação de toda uma geração, em especial os Florestan Fernandes, Otaviano e tal, que deu margem a isso. Evidentemente, quando o Sodré respondia a isso, ele estava respondendo a Carlos Guilherme Mota, que foi de uma indelicadeza enorme, para dizer o mínimo, uma grosseria
com o intelectual você pode ter críticas, mas você tem que respeitar enquanto obra, né? E no final o Sodré cunhou o termo de travestis impunes, ou seja, intelectuais que se diziam de esquerda, mas faziam trabalho para a direita. Então aí eu pergunto para você, nesse aspecto, em que medida você pode perceber essa dimensão ou não? Porque em alguns casos, em especial, aí eu falo, por exemplo, o trabalho de Carlos Guilherme Mota é problemático sobre vários aspectos, né? Ele fala da cultura brasileira, mas é extremamente seletivo e deixa muita gente qualificada, muita gente por de fora, né? Então eu poderia, por osmose, até concordar com o Nelson Fernandes, porque estudei um pouco a obra dele, mas de fato há fundamento nisso. Gostaria que você comentasse. O intelectual de esquerda é muito genérico, né? Algumas pessoas eram superficialmente de esquerda. E tem uma coisa que eu percebi na entrevista com os professores, que é muito interessante. Os militares achavam que os professores faziam a cabeça dos estudantes, esquerdizavam os estudantes. Na minha pesquisa eu descobri que aconteceu o contrário também. Estudantes de esquerda influenciavam professores. Teve muita gente que se aproximou da esquerda, digamos assim, de maneira tática, né? Porque não queria ficar mal visto pelos estudantes, não queria ser... Embora outros tenham adotado uma postura conservadora mesmo, enfrentaram, né? Mas alguns professores se deixaram influenciar e foram superficialmente de esquerda. Eu não sei exatamente o caso do Guilherme Mota. Eu sei que ele era considerado de esquerda, né? E talvez nos anos 70 tenha estado numa posição de esquerda na universidade, né? E assim era visto. Mas outros seguramente eram de esquerda, eram marxistas, eram ex-comunistas ou comunistas ainda, né? E que estavam efetivamente no campo de esquerda. Agora, isso era muito vago mesmo, né? As pessoas às vezes manipulavam certas imagens que eram muito superficiais. A própria repressão política às vezes foi muito superficial, né? Achava-se que o fulano era comunista, às vezes o cara era um esquerdista moderado, mas aí ele foi expurgado assim mesmo, foi punido assim mesmo. Sobre o SEBRAP só recebeu verba do governo em 78, a partir de 78, e mesmo assim, como eu disse, por meio de indiretos. Eles criaram uma fundação fantasma chamada Fundação de Administração Pública de São Paulo, que foi contratada pelo FINEP e recebeu não sei quanto, e aí repassavam ao SEBRAP. Eles não podiam dar diretamente porque os órgãos de informação berravam, né? Tem informe do SNI, por exemplo, em 82, dizendo não pode dar verba oficial para SEBRAP, para IDESP, para SEDEC, isso é um absurdo. E nessa época eles já estavam dando, já oficialmente, né? No governo Figueiredo eles já não usavam laranja mais. Então, acho que a questão da visão crítica, eu acho que algumas pessoas da ditadura até aceitavam algumas críticas, né? Talvez o Reis Veloso aceitasse, mas muita gente não aceitava, né? Muita gente achava que o trabalho do SEBRAP, por exemplo, ao fazer aqueles estudos que eles fizeram lá sobre aumento da pobreza no Brasil, aumento de concentração de renda, isso evidentemente era contra o discurso da ditadura e não agradava, né? Não é à toa que colocaram bomba no SEBRAP, sequestraram, né, o Francisco de Oliveira, prenderam no CT alguém que apanhou, era alvo da repressão do SEBRAP. Mas, digamos, nos setores da ditadura mais liberais, isso não era um problema grave, né? E, eventualmente, uma crítica, assim, podia ser até bem vista. Mas a ditadura teve esse problema de formar gente, de atrair. No caso da censura, o curioso é que algumas universidades ajudaram a formar censores, né? A censura federal fez acordo, por exemplo, com a UNB. A UNB deu curso para censores federais, com o argumento de que era para melhorar o nível do pessoal, né? Que era um nível baixo, então um trabalho assim para tornar a censura mais ilustrada, né? O caso da censura é interessante, que os primeiros funcionários de censura, a maioria não tinha curso superior, né? O que é revelador do que era a universidade no início dos anos 60, no meio dos anos 60, tinha pouca gente com grau na universidade. Depois foi aumentando. Os primeiros censores eram muito burros também. Embora tenha censores mais sofisticados, né? Tem parecer de censura muito bem redigido. Alguns até o cara elogia a obra, né? Faz elogios ao Chico Buarque, elogios, né? Ao Paulo Pontes, né? Se entusiasma ali com aquela obra, embora dizendo, mas não é conveniente para a segurança nacional. Alguns nem eram tão burrões assim, porque aí ficou uma coisa folclórica, né? De que eram todos muito tapados, né? É um pouco de exagero. Bem próximo.
Bom, nesse caso, então, acredito que só tenho a agradecer a presença de todos vocês, né? Embora eu estivesse ausente em viagem a trabalho, sem dúvida, pela programação, foi uma semana riquíssima, né, de debates, de contribuição, pessoas de altíssimo nível. Quero parabenizar o Rodrigo, que esteve à frente de todo o processo aqui em Marília, carregou um piano, e só quem está na organização sabe o que é isso, e particularmente da condição. Então, meus parabéns, Rodrigo. Tá? Acho que é ponto de partida de outros trabalhos que nós teremos. Para você, Rodrigo, né? Teremos você aqui em outras ocasiões, com certeza. Então, eu dou por encerrada a conferência, agradecendo a todos. Muito obrigado. Eu já sabia que eu tenho que